que é o enfrentamento à pandemia, que é um tema que continua sendo o principal tema nacional em função das mortes que ainda acontecem, pelo fato de ainda não termos imunizado toda a população brasileira. Portanto, os governadores revelam uma preocupação muito fundamentada na continuidade das políticas públicas de enfrentamento à pandemia, em especial no cronograma de vacinação e de disponibilização de vacinas a cargo do Ministério da Saúde e, obviamente, que a busca desse diálogo permanente com o Ministério da Saúde, com o Congresso Nacional, pelos governadores dos estados e do Distrito Federal, é fundamental para se garantir um enfrentamento bem-sucedido até o final do ano em relação à pandemia do coronavírus. Tratamos também de diversas pautas legislativas que estão em trâmite no Senado Federal, especialmente, de interesse dos governadores, que possam servir como instrumentos para a redução dos custos públicos, para poder sobrar dinheiro para os investimentos que interessam nos estados, para bem-estar das pessoas que vivem nos estados. Nós temos essa distribuição federativa que deve sempre lembrar que municípios e estados precisam ser valorizados, considerando que nós vivemos nos estados e nos municípios e não na União. Portanto, essa distribuição de recursos, essa equidade federativa é muito fundamental, que é sempre uma pauta discutida pelos governadores, muito bem fundamentada, repito, nesse aspecto de maior igualdade entre os entes federativos e uma melhor distribuição do orçamento para poder alcançar a ponta, que é quem interessa, que é o brasileiro e a brasileira que está na ponta. Tratamos também de temas que são relativos à democracia no nosso país. Obviamente que há um esforço concentrado de todos os brasileiros e brasileiras, representados por prefeitos, por governadores, por deputados estaduais, deputados federais, e o Congresso Nacional é peça-chave nisso, porque é a casa do povo, casa de representação política que simboliza essa vitalidade política do Brasil, que é o Congresso Nacional, e que tem que estar aberto a ouvir também esses aspectos por parte dos governadores dos estados e do Distrito Federal, que é a preservação do Estado de Direito, que é a preservação da democracia, que tem que ser considerada sempre por todo o Brasil como um ativo nacional, como um ambiente propício para termos a evolução do nosso país, para poder construirmos uma sociedade mais justa, mais igual, uma sociedade melhor, que possa, de fato, ser um ambiente propício para a ordem e o progresso, que são os lemas da nossa bandeira. E não há melhor ambiente do que a democracia. Portanto, esta manifestação dos governadores, sem fulanizar, sem especificar, sem agredir, mas preservando sempre esse conceito importante da nação, que é a preservação do Estado Democrático de Direito, é muito bem recebida pelo Congresso Nacional e é muito importante que todos nós estejamos unidos, respeitando as divergências, na busca de consenso, na busca de convergências, mas com um aspecto que é para todos nós inegociável. Não se negocia democracia. Democracia é uma realidade, o Estado de Direito é uma realidade, a sociedade já assimilou esses conceitos e esses valores nacionais, de modo que estaremos sempre e todos unidos nesse propósito de preservação da democracia no nosso país. Portanto, uma manhã muito agradável, muito produtiva. Quero agradecer o governador Ibanez Rocha e todos os governadores que prestigiaram esse nosso encontro, representando as regiões de todos os estados de diversas regiões, e agradecer o governador do meu estado, Romeu Zema, também pela presença. Tratamos de assuntos de Minas Gerais também, que são importantes e que nos unem para o enfrentamento dos nossos problemas no estado de Minas, mas a pauta foi uma pauta muito mais ampla, uma pauta de interesse nacional, de interesse do Brasil. E, para terminar, digo isso, que é fundamental e é pilar da democracia o diálogo. Não é possível se interromper o diálogo com nenhum dos poderes, não é possível se interromper o diálogo com nenhuma das instituições e não é possível não ouvir governadores dos estados e do Distrito Federal. Portanto, essa lógica, essa tônica de diálogo permanente, em especial com os governadores que sabem a realidade de cada um dos estados brasileiros e do Distrito Federal, é fundamental que nós estejamos abertos no Congresso Nacional para esse diálogo permanente. Um diálogo que constrói, um diálogo que busca
convergência e consensos e um diálogo que respeita divergências. É um exercício de sim, é um exercício de não, mas é um exercício democrático que, no final das contas, busca preservar o interesse maior que nos une aqui, que é o interesse do povo brasileiro. Então, muito obrigado, governador Ibanez, todos os governadores, pela presença aqui hoje na residência do Senado. Obrigado. Muito bem. Obrigado, presidente. Valeu. Ibanez. Aqui, Rodrigo. Bom, o nosso presidente do Senado fez uma síntese muito importante do que ocorreu na reunião. Nós, governadores, expressamos já na última reunião nossa a preocupação com o esgarçamento das relações entre os poderes. Isso é unânime, independente da coloração partidária que os governadores têm dentro do grupo, mas existe uma unanimidade no sentido de que temos que caminhar juntos pela democracia. Então, isso foi uma pauta da última reunião e que foi reafirmada hoje aqui na presença do nosso presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no sentido de que a gente possa distensionar esse país, porque nós temos um reflexo muito ruim, tanto na economia, no encarecimento dos preços dos produtos, e isso tudo a gente busca agora dissipar esse ambiente, trazendo para a serenidade da política esse Estado democrático de direito. Discutimos várias outras pautas, como foi colocado pelo presidente do Senado, pauta de interesse dos estados, pautas comuns, como essa questão da reforma do imposto de renda no Brasil, outras pautas como a questão da PEC dos precatórios. Então, nós descemos a miúde vários temas que são de interesse dos estados. Mas o principal realmente foi essa defesa que nós temos e uma preocupação muito importante no que diz respeito às questões sanitárias da Covid,